Olá pessoal, bom dia e bem-vindos à nossa aula de correção da primeira atividade do 9º ano. Na primeira parte nós temos a interpretação textual, onde o texto tem como título covardia. Na questão 2, ele vai perguntar: o amigo que estava na árvore desceu por quê? Se nós observarmos, nós temos 4 alternativas e a alternativa correta será a alternativa D. E tem uma observação lá, onde o texto vai lembrar que não devemos abandonar os nossos amigos quando estamos em apuros. Continuando a nossa correção, nós teremos agora mais um texto, o texto com o título Brincadeira Retrô. Nós temos que observar que o texto faz uma relação entre as brincadeiras antigas e as brincadeiras atuais. E a pergunta é a seguinte: a autora desse texto defende que, letra A, as brincadeiras das crianças de antigamente eram divertidas. Letra B, as brincadeiras de antigamente eram mais criativas que as atuais. Letra C, as maneiras de as crianças de hoje brincarem devem ser aceitas. Ou letra D, as crianças devem brincar com parafernálias eletrônicas. Como foi feita a observação logo no início da questão, então a letra correta é a letra B. As brincadeiras de antigamente eram mais criativas que as atuais. Dando continuidade à nossa interpretação do texto, nós teremos o texto sebo e queremos enfatizar que o texto, quando fala sobre sebo, ele quer dizer que é o lugar onde se vendem livros. E a quarta questão pergunta: o que levou o personagem a um espaço onde se vendem livros usados? Na letra A, ele destaca o fato de nunca ter estado num sebo. Letra B, o intuito de comprar um presente. Letra C, a curiosidade em visitar um espaço novo. Letra D, a intenção de levar algo para a amada. Acertou quem marcou a letra B, o intuito de comprar um presente. Quinta questão, no trecho, a moça: eu nunca pisei aqui, preciso comprar um livro. A pontuação que finaliza o período sugere o cliente sentiu-se. De que forma esse cliente sentiu-se quando estava neste local? Letra A, empolgado. Letra B, explorado. Letra C, intimidado. Letra D, maravilhado. Baseando-se na pergunta, acertou quem marcou a letra C, intimidado. Continuando a nossa correção, nós iremos analisar agora uma história em quadrinhos, um diálogo entre Magali e sua mãe. A questão 6 vai nos elevar e dizer: o fato que deu origem a essa história foi a curiosidade da mãe sobre o lugar onde estão os biscoitos. Letra B, a vontade da menina de comer biscoitos que estão no lugar alto. Letra C, o desejo da mãe de que a menina cresça rápido. Letra D, o lugar próprio onde ficam os armários da casa. Lembrar que o objetivo do texto é identificar o conflito gerador entre o enredo e os elementos que constroem a narrativa. Acertou quem marcou a letra B, a vontade da menina de comer biscoitos que estão
em lugar alto. Dando continuidade, nós agora iremos para a segunda parte, onde nós vamos analisar e revisar algumas questões onde nós discutimos em sala de aula. E nós temos um texto falando sobre variedade linguística, onde vai dizer que todas as variedades linguísticas são estruturadas e correspondem a sistemas e subsistemas adequados às necessidades de seus usuários. Mas o fato de esta língua fortemente ligada à estrutura social e aos sistemas de valores da sociedade conduz a uma avaliação distinta das características das suas diversas modalidades regionais, sociais e estilísticas. A linguagem padrão, por exemplo, embora seja uma entre as muitas variedades de um idioma, é sempre a mais prestigiosa, porque atua como modelo, como norma, como ideal linguístico de uma comunidade. Do valor normativo decorre a sua função coercitiva sobre as outras variedades, como que se torna uma ponderável força contrária à variação. Então temos que lembrar que a nossa língua é uma língua viva e não é uma língua de mofo. É por isso que ela se modifica no dia a dia. A sexta questão vai nos interrogar. A partir da leitura do texto, podemos inferir. Quando falamos em inferir, essa palavra significa deduzir ou concluir. Deduzir ou concluir que uma língua é: letra A, conjunto de variedades linguísticas, dentre as quais uma alcança maior valor social e passa a ser considerada exemplar. Letra B, sistema que não admite nenhum tipo de variação linguística, sob pena de empobrecimento do léxico. Letra C, a modalidade oral alcança maior prestígio social, pois é o resultado das adaptações linguísticas produzidas pelos falantes. Ou letra D, a língua padrão deve ser preservada na modalidade oral e escrita, pois toda modificação é prejudicial a um sistema linguístico. Analisando o nosso texto, podemos chegar à seguinte conclusão, que a letra A é a resposta correta, pois a língua é um conjunto de variedades linguísticas, dentre as quais uma alcança maior valor social e passa a ser considerada exemplar. Por que a letra A? Temos que lembrar que, embora as variedades linguísticas sejam consideradas importantes do ponto de vista comunicacional, a língua padrão ainda alcança maior prestígio social. Continuando a nossa correção, nós iremos analisar o texto antigamente. Antigamente, os pirralhos dobravam a língua diante dos pais, e se um se esquecia de arear os dentes, antes de cair nos braços de Morfeu, era capaz de entrar no couro. Não devia também se esquecer de lavar os pés, sem turgir nem mugir. Nada de bater na cacunda do padrinho, nem de debicar os mais velhos, pois levava tunda. Vamos seguir para a questão. Na leitura do fragmento do texto, antigamente constata-se pelo emprego de palavras obsoletas, palavras que não são mais usadas, que itens lexicais produtivos não mais o são no português brasileiro atual. Esse fenômeno revela que, lembrando que tem palavras que se usavam antigamente na língua portuguesa que não são mais usadas na atualidade. Nós temos da letra A a letra E, e você que marcou a letra E acertou que é a seguinte questão: o léxico do português representa uma realidade linguística variável e diversificada, ou seja, o nosso português representa uma realidade linguística variável e diversificada, porque é através da diversidade que se constrói todo o nosso vocabulário. Então, a alternativa é, que é
o texto de Carlos Drummond de Andrade apresenta exemplos de palavras ou expressões que caíram em desuso, que não são mais usadas, que não se usa mais, que comprova o dinamismo da língua e as variações sofridas ao longo do tempo. E podemos citar aí palavras que caíram no desuso, né? No próprio texto vai dizer: arear os dentes, ou seja, escovar. Mangando é o mesmo que debochando. Vamos à nossa terceira parte da nossa atividade, onde vai pedir para você construir um conto de terror. Analisando o gênero, use sua criatividade e construa no seu caderno. Este é o momento que você irá usar da sua criatividade. Lembrando que nós trabalhamos algumas características. É só você pensar e ser criativo. Vamos lá. Vamos chegar ao final da nossa atividade com a quarta parte, a ficha técnica do nosso livro, que nós estamos fazendo leitura, que é o livro Memórias Quase Póstumas, de Machado de Assis. Sobre o livro que estamos lendo, complete as informações. Letra A. O título já foi dito logo no início, Memórias Quase Póstumas, de Machado de Assis. Escritor é o Álvaro Cardoso Gomes, ano de publicação 2014, editora FTD, número de capítulos, 10 capítulos. E aqui chegamos ao final da correção da nossa atividade. Muito obrigado pela atenção e bons estudos. Bom dia, alunos do 9º ano. Vamos à correção da segunda atividade de redação, ministrada pelo professor Joselito Silva. A primeira parte, nós temos uma interpretação textual, onde vai nos apresentar um conto, e ele vai simplesmente dizer que realmente é um conto, sintetizando da seguinte forma: o conto é uma narrativa curta, cujo enredo compõe-se de determinados elementos que lhe confere a devida credibilidade, fazendo com que se instaure um clima de envolvimento entre os interlocutores, o autor versus leitor. O texto narrativo é composto pelo enredo, que é o assunto do texto, o narrador, as personagens, o espaço e o tempo. E na questão, ele vai pedir isso a você: identifique os elementos narrativos solicitados do conto Sobressalto. Ou seja, neste quesito, o aluno deverá identificar os elementos sobre o conto. Vamos lá responder a questão. Ele vai pedir que você identifique o fator principal. O fator principal foi a mudança ocorrida no comportamento dos moradores de uma pequena cidade após um assassinato brutal. Ele vai pedir que você comprove qual é o narrador. E podemos responder que o narrador está na terceira pessoa, ou seja, narrador-observador. E nós temos algumas passagens que pode traduzir como o narrador em terceira pessoa. O que precisam, eles têm, quase tudo. Um dos mascates trazem o que não produzem. Não há o que temer. Este fragmento que justifica essa resposta podemos encontrar na linha 6 e 7. Quem são os personagens principais? Ao observar o texto, nós vamos identificar que os personagens principais são Lindaura e Julião Mascate. D. O espaço. Comprove o espaço. Ele quer saber onde acontece essa história. Essa história acontece na praça de uma pequena cidade e nós vamos encontrar em uma passagem: as crianças brincam na pequena praça. Letra E. Tempo. Comprove o tempo que passa essa história. O conto carece de informações precisas a respeito de quando os fatos acontecem. Por quê? Tem passagem que não deixa muito clara esta resposta. Uma das passagens é: a noite é quente de lua clara, naquela noite. Então, dentro dessa questão, nós podemos observar
que as informações, para identificarmos o tempo, elas se tornam informações imprecisas. Continuando, nós temos a questão 2, identificando e lembrando a você que a questão 2 é pessoal, onde você deverá usar a sua criticidade e a sua criatividade. Continuando a nossa correção da interpretação de texto. Na terceira questão, ele vai te perguntar em qual parágrafo instaura-se o conflito. Transcreva um trecho que comprove sua resposta. Você irá encontrar essa resposta lá no segundo parágrafo, onde nós temos a seguinte passagem. Julião Mascate chegou logo cedo à pequena cidade, tocando a buzina para se anunciar. Vinha carregado de tecidos coloridos e outras quinquilharias. Quarta questão. Quando a rotina da pacata cidade é alterada? Comprove sua resposta com um trecho do texto. Resposta. A rotina era alterada quando Julião Mascate chegava em dias de barraca na praça que mal havia de se esquecer de alguns afazeres. O que as pessoas faziam? Corriam, ninguém ficava em casa, porque todos iriam comprar as quinquilharias de Julião Mascate. Vamos adentrar a quinta questão, onde ele vai te perguntar qual a justificativa para que o Mascate permanecesse na cidade, diferentemente do que ocorria sempre. A resposta é a seguinte: as vendas foram fracas. Essa era a melhor desculpa para o Mascate permanecer no local. Sexta questão. O que aconteceu com Lindaura? A resposta seguinte é: Lindaura sofreu violência e depois foi assassinada. Isso era um plano, dentro do texto, se nós observarmos, um plano de Julião Mascate. E vamos encontrar a resposta da linha 21 a 23, onde tem a seguinte passagem. Lindaura sai à procura do brinquedo, demora demais. Alzirinha resolveu procurar também Lindaura, atrás do coreto, e tropeçou e caiu. Caiu sobre o corpo sem vida de Lindaura. Vamos lá à sétima questão. Qual fato permitiu concluir que Julião Mascate é o assassino de Lindaura? Resposta. Julião Mascate sumiu. Quando acontece o assassinato, ninguém mais vê Julião Mascate na cidade. E a maldade toma forma e tocou a todos. Era concreta e tinha nome, e o nome era Julião Mascate. Essa resposta encontramos no 8º e 9º parágrafo. Oitava questão. Descreva a cidadezinha antes e depois da morte da menina Lindaura. Resposta. Antes, ninguém trancava portas e janelas. A vida era calma, não havia o que temer. Todos se conheciam, crianças e adultos reuniam-se na praça, enquanto os adultos conversavam e as crianças brincavam. Não havia violência. Depois, as portas e janelas foram fechadas e as crianças não brincavam mais na praça. Fechando a nossa atividade, nós temos uma criação de texto. As características estão na sua página de exercício e é só você seguir os passos usando a sua criatividade. O seu desafio será dar continuidade à história, contando como Fábio passou a caracterizar aquele estranho ser. Ou seja, você deverá continuar a história e finalizar o conto. Use a sua criatividade e bons estudos.